que tem de au pair esperando chegar na França para a família entregar uma Ferrari, um tapete vermelho, um quarto no castelo, não tá escrito. Muito bonjour francesa, menos um dia para você no Brasil. Estamos aqui para conversar sobre au pair da vida real, como que é o dia a dia, a rotina de uma au pair, altos e baixos com a família, e é muito importante você já saber disso. Por quê? Porque as suas expectativas com o intercâmbio precisam estar alinhadas. O au pair, ele é lindo e maravilhoso, mesmo com os altos e baixos, mesmo com a adaptação cultural. É um intercâmbio que mudou minha vida, eu sei que muda a vida de todo mundo que faz, mas, porém, entretanto, todavia, é muito importante você entender o au pair da vida real, não o au pair do mundo de Alice. Quando a gente começa a acompanhar outras au pairs nas redes sociais, elas só vão postar cafezinho em Paris, Torre Eiffel, vão postar os passeios, as viagens, etc. Mas hoje eu tô aqui para te contar coisas que eu gostaria que as pessoas tivessem me contado e que basicamente é o au pair da vida real. O au pair, ele não é colônia de férias, não é só cuidar de uma criança e depois esquecer que ela existe. O au pair, ele é trabalho, ele é responsabilidade e muitas vezes cansaço emocional. A gente está ali, claro, para viver uma experiência magnífica com a família, mas é importante entender que é um trabalho. Ah, sim, mas não é um intercâmbio? Sim, é um intercâmbio barra trabalho. Então, se você não tiver isso em mente, você pode se frustrar durante o seu processo. A gente está indo como objetivo principal aprender o idioma, ter uma imersão na cultura francesa, mas também ajudar a família na função de babá, trabalho. E uma vez que dentro do au pair a gente mora com a host family, é muito importante a gente entender que a família também tem expectativa em relação a gente ajudar ali com as coisas básicas da casa. Não é para limpar a casa, fazer faxina, a não ser que se acorde com a família e ela pague mais por isso. Mas não. Mas no geral, não custa nada se ajudar a tirar a mesa do café da manhã. Você vê que esqueceram de colocar a comida pro cachorro, não custa nada você colocar a comida do cachorro. Você vê que tem roupa na máquina mofando há 3 dias, não custa nada você estender a roupa. Muito importante você entender essa perspectiva, porque tem gente que vem de um mundo de Alice que não existe. Então, o au pair, a gente está ali para fazer parte da família, para ser tratado como membro da família. E como membro da família, a gente às vezes também precisa ajudar com pequenas atividades dentro de casa, da mesma forma que você ajuda na sua casa do Brasil. Outra coisa muito importante da gente conversar aqui é que a host family, ela tem expectativa em relação a tudo que a gente vai fazer com a criança. Então, se a gente tem a responsabilidade de levar e buscar a criança no balé, ela vai esperar que você chegue e busque a criança no horário. Por que eu tô falando isso? Porque sempre tem au pair reclamando nesses grupos de WhatsApp que a família achou ruim que a criança chegou atrasado, ou que a família achou ruim que a criança ficou lá esperando o au pair buscar. Gente, se fosse meu filho eu também acharia. Então é muito importante você alinhar as suas expectativas com a família em relação ao jeito que você vai tratar a criança. É responsabilidade, tem que levar e buscar no horário, tem que dar a comida certa, não é a comida que a criança quer, é a comida que a família já estipulou. Às vezes tem gente que perde a mão, perde o senso e acha que tá ali para ser mais uma tia da criança. Eu já recebi várias mensagens de host family reclamando que a au pair só fica no quarto, a au pair não sai do celular, a mãe abre a câmera para ver como é que tá na casa e a menina tá sentada no celular enquanto a criança tá vendo TV. Se fosse para ser assim, a mãe deixava a criança sozinha em casa assistindo TV. É muito importante que a au pair tenha o senso que o papel dela não é só manter a criança viva até o final do dia, mas sim colaborar para o desenvolvimento e para a educação dessa criança. Se você fica com a criança de quarta-feira, já deixa as atividades dos próximos 3 meses desenvolvidas. Uma quarta-feira a gente vai fazer bolo, na outra quarta a gente vai fazer um piquenique, na outra quarta a gente vai chamar um amiguinho para vir em casa, porque a gente está tratando ali de uma vida, não é um boneco, é uma criança que amanhã vai virar um adulto. Então, querendo ou não, o futuro da França está na sua mão, mulher. Outro detalhe que ninguém me contou, e eu queria muito que tivessem me explicado, é que o cansaço dentro do au pair, ele não é só físico. Isso que eu falo na mentoria que tem que estudar sobre comportamento infantil, método Montessori e etc. Dentro do au pair a gente não pode se desligar, né? Todo tempo a gente tá alerta, todo tempo a gente tá atento, vendo se aconteceu alguma coisa com a criança. Às vezes a gente tá no parquinho, que é um momento bem relax, pra ficar tranquila. Não dá nem pra pegar no celular, porque a criança pode cair, pode se machucar feio, algum outro amiguinho pode vir bater na criança. Então, não dá pra se desligar. Compartilha aqui comigo nos comentários. Mas dentro do au pair eu sentia muito que eu precisava toda hora estar provando meu valor, provando que eu estava estudando francês, que eu queria me desenvolver, provando que eu era uma pessoa de confiança, provando que eu era uma pessoa responsável, que eu fazia a criança chegar no horário dentro das atividades, etc. Outra coisa ruim que as pessoas às vezes não falam sobre e ninguém me avisou é que tem uma comparação muito grande, né? Às vezes você não tá feliz na sua família e vê outra menina feliz na dela, viajando, e você fica se questionando, fica se comparando. É importante quando isso acontecer, você não se deixar levar.
o ponto de vista, a mentalidade, a maturidade que você está tratando o seu intercâmbio são coisas cruciais, determinantes para o resto do seu processo. Uma coisa que eu aprendi quando eu troquei de família, que eu me arrependi depois, porque eu vi que eu tinha minha parcela de erro, é que eu não tinha um ponto de vista muito definido, muito meu. Eu era bem Maria vai com as outras. Eu via nos grupos de WhatsApp as pessoas detonando a família, eu já pensava, nossa, minha família é perigo, sendo que não era. Nossa, minha família é isso, minha família é aquilo. Então, tenta criar o seu ponto de vista, a sua opinião própria e não se basear nas outras. Pensei bastante quando eu estava ali no processo do rematch apesar dos apesares, cheguei, eu tô aqui. O tanto de menina que ainda tá no Brasil tentando ter match, tentando fazer entrevista com família e eu consegui, eu cheguei. A gente fica ali num mundo negativista de só o pair que reclama, no final seu intercâmbio vai ser ruim. E outra coisa que eu acho que é pouco comentado, que na minha opinião deveria ser assim, top 5 de assuntos dentro do intercâmbio au pair, e que ninguém me falou, que eu queria ter aprendido antes, é que muitas vezes o problema não é a host family, mas sim a au pair que não sabe colocar limite. A gente fica com vergonha mesmo. A família pede um babysitting, às vezes já tem compromisso, mas fica sem jeito de falar que tem. Às vezes a família pede para fazer alguma coisa e você fala, meu, isso não é do programa au pair. Só que você fica com vergonha de falar não e pega e aceita. É muito importante saber colocar limite. Não pode confundir ser legal com estar disponível o tempo todo. A rotina dentro do au pair vai sempre ter altos e baixos, a gente vai estar cansado, às vezes a gente vai sentir medo, a gente vai sentir saudade de casa, às vezes vai dar vontade de voltar, principalmente na adaptação cultural, só que é muito importante você sempre se lembrar dos seus motivos, suas metas, por que a senhorita embarcou para o au pair. É isso que vai fazer você ficar firme. Ele é sim uma experiência intensa, mas é transformadora quando é bem planejado e bem organizado. Se você precisa de ajuda para organizar e planejar todo o seu processo au pair, aqui dentro nós temos a mais completa mentoria do mercado. Spoiler, a gente tem curso de francês, suporte de segunda a domingo, curso de primeiros socorros, acompanhamento antes, durante e pós o processo, inclusive para te ensinar depois a trocar de status no país e permanecer lindamente na França. Você também pode marcar uma videochamada sem custo comigo para tirar todas as suas dúvidas e eu já te apresentar a nossa mentoria. Basta clicar no link da bio aqui do nosso Instagram. Jamais se esqueça que menos um dia para você no Brasil é real.